vai arrumar o Galo. Filipão vai arrumar o Atlético, ô Simões? Romano, eu não tenho essa bola de cristal, não. Não tenho mesmo, entendeu? Acredito que como eu disse há pouco, a aposta é muito mais no que o Filipão representa no vestiário, a história do Filipão no futebol e até mesmo o último trabalho dele, né, no Atlético do Paraná, que foi um trabalho muito bom. Manteve o Atlético do Paraná na Copa Libertadores. Aliás, na última rodada ano passado, o Galo brigava com o Atlético do Paraná, não era? Pela vaga direta. Acho que o Atlético do Paraná bateu o Botafogo. Teve o Atlético do Paraná que impediu o Galo de ir diretamente à fase de grupos da Libertadores. Foi finalista da Copa Libertadores, eliminando o Palmeiras, que tinha passado pelo Galo, e fazendo um jogo duro com o Flamengo. Foi prejudicado não pela arbitragem, porque a expulsão foi correta do zagueiro, Pedro Henrique, né? Mas de toda forma, você jogar uma final de Libertadores, já no fim de temporada, com um a menos, com um time da qualidade do Flamengo, é muito complicado. Então, ele fez sim um bom trabalho no Atlético do Paraná, o Filipão. Eu acho que até isso o credenciou, sabe? Ele está envolvido na Copa Libertadores, que é a prioridade do Atlético. O Atlético do Paraná já jogou 3 vezes com o Atlético esse ano, 2 pela Libertadores, 1 pelo Brasileiro. Já jogou com o Libertad, por exemplo, 2 vezes, né? Que é o desafio dele. E recente agora. Sim, a última rodada, né? Da Libertadores. Então, eu acho que todos esses aspectos, né, o Romano, eu considero, sabe, e digo isso sempre aqui, eu acho que a qualidade do jogador é o ponto principal no futebol. Claro que precisa ter uma organização, a gente vê trabalho de treinador surtindo efeito, e o Cruzeiro do Pepa é um exemplo claro disso, né, é um exemplo claro disso, mas de toda forma, o Atlético tem muita qualidade, tá, e eu acho que a vinda do Filipão é justamente para poder tentar que essa qualidade, né, seja mais valorizada, para que isso possa ser usado em benefício do time. Porque, de certa forma, né, o discurso de despedida do Kudê, ele foi muito duro, né? Foi muito duro para os jogadores, para a comissão técnica. Então, eu acho que tem todo esse aspecto aí. Preferido era o Bruno Lage, não quis vir, e tinha mais um português, né? O Carvalhal também. O Carvalhal estava correndo por fora, né? Por fora. De toda forma, é a opção por esse lado também, né? Porque aquela coisa de família escolar de 2002 não é uma mentira, né? O futebol brasileiro vivia um momento ali de bem conturbado, com CPI, com não convocação de Romário, e ele conseguiu agregar. Aliás, tiveram a capacidade de perguntar por que o Romário, o que aconteceu com o Ronaldinho na concentração, em plena CPI, estava apurando outra coisa. Então era um momento muito conturbado e ele soube levar. Então eu acho que é sim uma aposta válida. Agora, se vai dar certo ou não, eu não posso cravar. Até porque o futebol é muito difícil de se fazer. Outra opinião aqui, Nath, que eu achei interessante. O Herbert Andrade está dizendo o seguinte, o Filipão vai fazer igual o Jorge Jesus no Flamengo, conversar com cada jogador para jogar o que sabe, para ter o prazer de jogar. Você acha que passa um pouco por isso? Com certeza. Eu acho que uma conversa, né, no vestiário, principalmente com as principais lideranças ali, para fazer com que os jogadores se sintam confortáveis. Não acho que no Atlético o jogador atuava fora de posição. Acho que o maior problema do Kudê era, por vezes, mexer demais de modo geral no time, né, num rodízio, mas não acho que jogavam fora de posição. Mas com certeza o Filipão terá essa conversa para fazer também, para de alguma forma facilitar as coisas, né, Romano? Porque com a temporada já em andamento, poucas sessões de treino, Atlético envolvido em 2 competições. Quanto mais o Filipão puder simplificar o processo, melhor. E isso passa por conversar com os jogadores, entender onde cada um se sente mais confortável. Vamos ver também como que ele vai flexibilizar as ideias dele para se encaixar com as características que o Atlético tem hoje, né? Tem mais meio-campistas, jogador assim mais agudo de velocidade mesmo. É mais o Pavon, que atua ali pelo lado direito. Vamos ver como que ele vai ajudar nisso e encaixar as ideias dele com o modelo que tem dentro do Atlético hoje. Não dá para dizer se vai dar certo ou não. O Simões fez uma análise mais pensando a curto prazo, né?
o impacto que o Filipão pode ter no vestiário, no Atlético, para o Atlético seguir firme nas competições até o final do ano. Eu faço uma análise mais macro, pensando a longo prazo. Vamos ver qual que vai ser o tempo desse contrato, para a gente imaginar se é um projeto para o Filipão, de fato, assumir o Atlético por mais tempo, ou se é uma solução mais imediata para fechar esse ano. O Marcelo Diniz de Florestal, grande abraço para Florestal, pessoal que tá ligado na Itatiaia, ele faz uma ponderação aqui que eu vou transformar em pergunta. O Filipão é o melhor nome para treinar o Atlético nesse momento? É difícil. Olha só, Romano, quem vive o Atlético fortemente, né, que é o comando do clube, imaginava que era o Bruno Lage. Então eu acho que o Bruno Lage era o melhor nome. A gente não tem mais acesso a treinamento, a gente não tem acesso... Até porque foram nele primeiro, exatamente, né? O Filipão não foi prioridade. Quem tem o poder de decidir, acha que era o Bruno Lage. Eu preciso concordar com eles, porque eles que vêm treino, estão no vestiário, estão no dia a dia, entendeu? Então eu acho que o melhor nome era o Bruno Lage, porque era o nome que o Atlético colocou como prioridade dele. O que eu acho que o Atlético está fazendo dessa vez, para não repetir talvez um erro que tenha cometido na época do Turco Mohamed, é que o Atlético tinha ali as suas principais prioridades, né? O plano A, o plano B, o plano C, isso não foi encaixando, os nomes que o Atlético queria acabaram não se acertando, e aí ele foi para uma opção mais distante da ideal, mas ainda assim, um técnico estrangeiro, um técnico que não conhecia o nosso futebol, que era uma aposta muito maior do que é o Filipão hoje. Então o Filipão não era a prioridade, o plano A, o plano B ali não deu certo. Então, já que de toda forma contratar um treinador é sempre fazer uma aposta, o Atlético foi mais caseiro. Vamos num cara vitorioso, experiente, que conhece o nosso futebol, que tem um perfil mais conciliador, porque o nosso vestiário está exposto. Então a gente precisa remendar essas feridas, né? Tampar essas feridas. Então acho que já que precisava de alguma forma ficar com aquele que não era a prioridade, foi numa aposta mais certeira pelo que o Filipão já provou na sua carreira. Agora, se vai dar certo ou não, a gente precisa de tempo. E um detalhe é o seguinte, se ele conseguir levar o Atlético a uma decisão de Libertadores de novo, como ele fez no ano passado com o Atlético Paranaense, aliás, ele vai brigar contra a cria dele agora, né? Sim. Se ele acertar com o Atlético, a gente tá falando não é hipótese aqui, porque não tem nada acertado ainda, né? A gente tá muito bem encaminhado, os ministros trouxeram informação agora há pouco, tá muito bem encaminhado para ser o Filipão. Agora, o Paulo Turra é cria dele, foi auxiliar dele. Aí a gente vai ver o mestre, né? A cria contra o criador, né? O mestre contra o aluno nessa briga aí no primeiro lugar, né? Do grupo do Atlético. Sim. Na Libertadores. Agora, tem que ver também, caso, né, o Atlético continue na Libertadores, assim, o que estará condicionado o trabalho do Filipão, né? Se não for bem na Libertadores, aí será repensado, enfim. Acho que ele também vai de toda forma, mesmo que seja um perfil mais caseiro, também vai precisar de algum tempo para ajustar a casa. E aí, vamos ver a fome do Filipão, né? Porque é complicado quando você é treinador, dá um hiato ali, você fica louco para poder treinar. Isso aí eu já conversei com vários que passaram por essa situação. A fome do Filipão para poder conquistar títulos no Atlético. 12:37.